Vamos agora para os tipos de atividades físicas. Atividade física é para todo tipo de pessoa, inclusive as pessoas que estão em cadeiras de rodas e andador. É muito comum em idosos, por uma doença que chamamos de sarcopenia, que é a redução de massa muscular e de força muscular, que pessoas muito idosas, acima dos 70, 80, 90 anos principalmente, reduzam muito a força muscular e vão parar em andadores ou cadeiras de rodas por apenas fraqueza muscular. E essas pessoas têm a possibilidade sim de serem reabilitadas. E graças a Deus eu tenho diversas histórias no consultório de casos em que um bom fisioterapeuta trabalhando 3, 4 vezes por semana, e alguns casos de maneira até mais simples, né? Pacientes com andador que não tinham a condição de contratar um fisioterapeuta, mas que começaram a fazer agachamento na cadeira, uma elevação de panturrilha em pé e começaram a ganhar força muscular progressivamente e a fazerem pequenas caminhadas de andador mesmo, caminhadas de 2 minutos, depois de 3 minutos, depois de 5 minutos, e que conseguiram se reabilitar e sair da cadeira de rodas para o andador, do andador para uma bengala e da bengala para ficar sem bengala. Graças a Deus eu tenho esse tipo de histórias, eu posso falar que tem uma reabilitação dessa pelo menos a cada 6 meses no consultório. Então é algo que é extremamente importante e que caso você tenha dores, não consiga fazer muita atividade física, o seu ortopedista falou que você não pode fazer atividade física por conta de um desgaste no joelho, no quadril ou na coluna, que você procure uma atividade física que seja adequada para você. Você não pode ficar com a muleta de que por conta de algum desgaste você não vai poder fazer atividade física. O exemplo que eu costumo dar para os meus pacientes nesse caso é: imagine que você tem duas bicicletas antigas. As duas bicicletas são iguais, elas estão igualmente danificadas, com a corrente meio ruim, com o pneu meio ruim, tudo está mais ou menos ali gasto, meio danificado. E você pega, dá um tapa nessas bicicletas, melhora um pouquinho a corrente, o pneu e afins, e uma delas você deixa guardada, e deixa ela guardada por 2 anos ali, e a outra delas você começa a andar com ela 10 minutos todos os dias. Depois de 2 anos, qual bicicleta vai estar andando melhor? Obviamente, a bicicleta que foi usada. Mas se você for medir o nível de desgaste dessa bicicleta, o quanto que o pneu está gasto, o quanto que a corrente está gasta e o banco está gasto, essa bicicleta que ficou 2 anos andando também vai estar mais gasta. Então, o ponto é que você ache uma atividade física que seja adequada para você, mesmo que você tenha dores ou dificuldades para andar. E os outros tipos de atividade física? Eu gosto muito da parte de atividades físicas em grupo. Por exemplo, a hidroginástica é uma atividade física que ajuda muito, tanto na parte muscular, mas ajuda mais ainda na parte social. Normalmente são aulas muito divertidas em que as pessoas se divertem muito. Eu tenho um paciente com quadro de Alzheimer que normalmente demora de 3 a 4 anos para evoluir do estágio 1, que nós chamamos de uma escala que a gente chama de CDR, que ele demora mais ou menos aí uns 4 anos para evoluir, de CDR1 para CDR2 e que seria o quadro de demência leve para a demência moderada. Esse paciente já está comigo há 6 anos, fazendo atividade física de hidroginástica de maneira social 4 vezes por semana, e ele ainda se mantém no estágio CDR1. A doença dele está evoluindo aos poucos, sim, mas evoluindo muito mais devagar do que o esperado. Aulas de pilates, funcional, academia em grupo, elas têm o benefício, principalmente a academia, de ter um ganho de massa muscular maior. O Pilates tem o benefício de ganhar mais elasticidade, mais equilíbrio, assim como a aula de funcional. E essas atividades físicas reduzem muito a parte de quedas e fraturas na velhice. Então, são atividades físicas que são muito boas para você fazer se você quer se manter com uma boa longevidade. Outra atividade física que eu gosto bastante é o yoga. Eu mesmo já fiz muito yoga, ainda pratico algumas posturas e no meu caso em específico foi uma das coisas que me ajudou em um momento na minha vida a sair, a parar de tomar remédios de ansiedade e depressão e a ficar melhor. Então, se você tem um quadro de ansiedade, depressão, essa parte do yoga pode ser uma atividade física que pode te ajudar nesse sentido. E em relação às atividades físicas, às vezes o seu interesse em atividade física ele muda ao longo do tempo. Eu, por exemplo, tive um tempo
pouco depois da pandemia, que eu fiquei muito interessado em ciclismo. Foi o que me fez voltar a fazer atividade física. Na época da pandemia, eu trabalhei demais, fiz plantões em UTIs Covid e eu deixei a atividade física um pouco de lado naquela época. E a bicicleta foi o que me brilhou os olhos e foi o que me fez voltar a fazer atividades físicas. Lembre, é sempre importante você buscar uma atividade física que te traga prazer. Na época, eu tinha um grande amigo meu que também fazia plantões de UTI Covid comigo e a gente decidiu por andar de bicicletas junto. Então, foi algo muito positivo, tanto para minha saúde física quanto para minha saúde mental e para a saúde física e mental desse meu amigo também. O tênis é um esporte que eu pratiquei desde os 9 anos de idade. Então, eu sempre joguei muito tênis na minha vida, mas, por exemplo, nesse período da pandemia, eu não joguei tênis. E aí depois eu não estava com vontade de voltar a jogar tênis, porque como eu já joguei em bom nível tênis, eu tinha uma preguiça de voltar a jogar tênis porque eu não ia conseguir fazer o que eu fazia antigamente. Mas depois disso eu voltei a ter prazer em jogar tênis e hoje é o esporte que eu pratico 3 vezes por semana. Então, às vezes, o seu prazer em relação a determinada atividade física, ele pode diminuir. Isso é natural do ser humano. Então, é muito importante que você respeite isso e que você tenha a atividade física como prioridade e que no momento em que você tiver uma certa dificuldade ou perceber que está reduzindo o prazer naquela atividade física, que você troque. Né? Existem vários outros exemplos, né? O beach tennis recentemente foi uma febre, futebol, que às vezes você não vai conseguir ter uma longevidade muito grande no futebol, porque é um esporte de contato e acaba machucando muito, mas é sempre importante você avaliar qual atividade física vai ser melhor e que você vai praticar com regularidade. Então, basicamente, esses são os tipos de atividades físicas que vocês podem fazer. E o mais importante, tenha a atividade física como prioridade e escolha uma atividade física que te traga prazer ou que seja menos difícil para você realizar no seu dia a dia. Na próxima aula, eu vou te passar as tarefas mínimas.